Para mim, o processo da bariátrica foi complexo. Em 2017, escrevi uma peça que falava sobre os dilemas de um personagem gordo que via na cirurgia bariátrica uma solução para seus traumas e complexos. Essa peça virou livro anos depois. Em 2021, me vi diante dessa recomendação médica igual ao personagem. Bug total. Mesmo tendo pesquisado muito sobre o tema, me vi perdido e completamente inseguro em trilhar esse caminho. E a luz, nesse processo, foi o trabalho da minha psicóloga. Por isso, essa série de papos não poderia começar com outra pessoa, Camila Stephan. Salve, salve, meu povo querido! Todo mundo bem? Eu espero que sim. Eu não estou nem acreditando que eu estou começando este projeto. E eu não vou ficar enrolando, não. Você já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like, compartilhar, ativar o sininho, manda... Né, Luca Valor? Luca Valor está lá atrás. Vocês não vão vê-lo, mas vão vê-lo nos shorts. Manda para os amigos, sabe que alguém está querendo fazer a cirurgia bariátrica, alguém fez a cirurgia bariátrica, alguém não quer fazer a cirurgia bariátrica. Manda esse vídeo, ajuda o coleguinha e a gente está aqui para trazer informações. E eu estou reluzente de felicidade porque está aqui comigo a pessoa que me atura na minha intimidade e não é a minha esposa. Porque a minha esposa também me atura na minha intimidade. É a minha psicóloga, senhoras e senhores, Camila Stephan! Olá, olá, olá! Camila, é um prazer ter você aqui no primeiro, capítulo 00. Sim, sim. Estamos começando, porque falamos muito sobre muitas coisas. Camila é minha psicóloga e eu a conheci quando eu comecei o processo para fazer a cirurgia bariátrica. E não consigo soltar mais, gente. Não consigo. Eu devo mais a ela do que ao Itaú. Mas a gente segue juntinho. Juntinho, porque ela me atura. Essa mulher maravilhosa. Gente, Camila, quantos anos, Camila? Eu tenho 36. 36 anos. Camila é um ano mais velha do que eu. Eu achava que ela tinha 40. Não pela aparência, Ai! mas pela cabeça. Mas pela cabeça. Minha Tá psicóloga bom. tem que Vou ser mais velha receber do que isso, eu. Vou receber. Camila é atriz, acho que por isso a nossa sintonia. Sim, sim. Formada pela Martins Pena, porém, entretanto, todavia, largou a carreira... Largou não. Momentaneamente. Mas vai voltar. Em algum momento, sim. Eu sempre falo pra todo mundo que diz pra mim que largou a carreira O artística teatro, que vai né? voltar, uma hora vai Não, voltar. e eu nunca deixo, né? Nunca deixa, né? Só se você fizer, você tem que virar paciente dela pra você Não entender. É? Dentro da terapia eu faço altas cenas. Gente, é uma maravilha. E Camila é especialista em... Eu sou psicóloga clínica, fenomenológica existencial, que é a minha, né, é a minha base mesmo, é a psicologia clínica. E desde 2011 eu sou formada. E me formei também em obesidade e emagrecimento, em foco em cirurgia bariátrica. Desde 2013 trabalho com isso. E foi, assim, um encantamento. Confesso que comecei por acaso. Por acaso. Mas me encantei com o que pode fazer com uma pessoa. O tanto que a cirurgia bariátrica pode transformar a vida de uma pessoa. É uma viagem muito doida, né? Muito. Incrível. Qual é a minha ideia? A minha ideia é, quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, que eu fui para... Eu já tinha pesquisado muito, por causa da peça, por causa do livro, enfim, já era um assunto que eu mergulhava dentro. Só que quando você deixa de contar sobre, para passar pelo processo, é cu na mão, né? Dá medo, você fica desesperado, enfim. E aí você vai pra internet pesquisar. Qualquer pessoa, o médico dos médicos Google, você vai procurar. E eu, particularmente, sempre procurei... eu vi muito conteúdo médico, que eu não entendia bolhufas. Eu vi vídeo da cirurgia bariátrica que me deixou apavorado. Aliás, eu não recomendo. Não vá assistir as modalidades de bariátrica na internet, os vídeos que tem da cirurgia em si, porque você vai ficar panicado. Eu, pelo menos, fiquei. E eu comecei a procurar conteúdo de pessoas falando sobre quem tinha feito, como é que tinha sido. E eu fiquei um pouco chocado de perceber uma romantização do processo. Sim. De falar só das coisas boas, de falar, você vai ser magro, feliz. E não, cara, isso é uma vírgula dentro de um livro.
E a ideia é deixar esse conteúdo disponível para pessoas que estão passando por esse processo, ou que vão passar por esse processo, que têm curiosidade, enfim. Então, eu acho que para a gente começar a esmiuçar um pouco, você dentro da sua área, que eu considero, sei lá, a mais importante, eu não consigo imaginar uma pessoa passando por esse processo sem ter um acompanhamento psicológico. A gente fala de cirurgia bariátrica, a gente está necessariamente falando sobre compulsão alimentar. Não. Não? Me explica. Não. Primeiro, assim, diz pra gente o que é compulsão alimentar e a relação disso com uma pessoa obesa que vai realizar a cirurgia bariátrica. Então, primeiro, eu acredito que a gente precisa desassociar essa obrigatoriedade do obeso a ter compulsão alimentar. E também explicar um pouquinho o que são episódios, tipos de compulsão alimentar e um transtorno de compulsão alimentar. São coisas distintas. Um transtorno é algo já estabelecido. A pessoa faz aquilo sempre de forma rotineira, comum, quase que sistemática. Um episódio pode acontecer com qualquer um. Compulsão alimentar pode ter com gente magra, com gente obesa, com criança, com idoso, com qualquer um. Todo mundo pode ter um episódio ou alguns episódios, alguns momentos de compulsão alimentar. Então, não necessariamente porque a pessoa é obesa, ela tem compulsão, um transtorno de compulsão, um CID, né? Um diagnóstico de compulsão alimentar. Entendi. Isso é uma marca que é muito difícil a pessoa carregar. Né? Tem obesos que têm questões genéticas, tem obesos que têm questões metabólicas, de fato, que vai ter um episódio ou outro de compulsão alimentar, assim como eu tenho, em algum momento ou outro, um episódio de compulsão alimentar, assim como um atleta tem, assim como... Vamos trazer mais para a realidade, entendeu? Não ficar naquela coisa assim, só o obeso ele é assim porque ele come McDonald's. Tá bom, e quem não come McDonald's? Quem nunca comeu um McDonald's? Tá, e daí? Entende? Então, assim, não é uma obrigatoriedade todo obeso ter um transtorno de compulsão alimentar. Né? O que a gente enxerga que desperta esses episódios de compulsão alimentar? Naturalmente, são situações desconfortáveis, relações interpessoais difíceis, frustrações amorosas, solidão e emoções, né? Raiva, inveja, irritabilidade. Algumas emoções despertam. Por quê? Porque a compulsão, ela imediatamente gera o quê? Prazer. E a pessoa quer, naturalmente, quando a gente tem esses sentimentos, vulgo, não gosto de dizer que são sentimentos negativos, porque eu não tenho, mas assim, vulgos negativos, a gente quer sair deles. Então a gente busca um prazer imediato. A compulsão, ela atende a esse objetivo. E a comida acaba sendo uma... Tem em casa. amiga, né? Tem ali. Você acha no iFood, você acha rápido, fácil. E com todos esses componentes químicos que vão aumentando o seu desejo para aquilo, Exatamente. né? De tomar um refrigerante, aquela quantidade de açúcar. Porque tem uma questão também de uma modificação neurológica mesmo. Porque a compulsão, ela tem um fator impulsivo. Então, conforme você vai fazendo aquilo no impulso, eu tô com raiva, eu como chocolate. Tô com não sei o quê, eu como Nossa, um como docinho. eu sei. Como Exatamente. eu sei. Eu tô puto, eu como um hambúrguer para passar. Né? Então, ou eu tô feliz, eu mereço um lanche no McDonald's. Exatamente. Um sundae. Exatamente. Então, assim, é uma impulsividade. E aí a gente vai construindo uma nova estrutura neurológica de recompensa imediata. Entendi. E aí sim a gente entra num lugar de transtorno. Entendeu a diferença? Entendi. Vou fazer uma pergunta genérica para você falar um pouquinho sobre. Quem pode fazer a cirurgia bariátrica? O que a pessoa... antes de médico, antes de qualquer coisa, a pessoa com ela mesma pode olhar e falar... Eu acho que eu posso fazer a cirurgia bariátrica. Você, como psicóloga, o que você acha que qualifica? Eu sei que são muitos fatores, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que essa pessoa
Tem algum ponto, tem um peso, tem um momento? Então, a gente precisa olhar primeiro acima do IMC 35, com comorbidades, e a partir do IMC 40, que já entra em obesidade mórbida, a pessoa já tem, dentro das normas da cirurgia brasileira de cirurgia bariátrica, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, dentro das normas, a pessoa pode fazer a cirurgia. Uhum. Se ela passar por todos os protocolos, né? Que são acompanhamentos, que são tratamentos, que se a equipe entender que ela está pronta para isso. Porque não é simplesmente vai lá, faz e acabou. A cirurgia não é a cura da obesidade. A cirurgia é um tratamento. E tudo que é um tratamento demanda continuidade. Porque a obesidade não tem cura. A obesidade não tem cura. Então, não tem como dizer que alguma coisa vai cessar a sua obesidade. Pronto, você está livre da obesidade. Não existe essa nada que faça isso. Uhum. Quando é que você começou a trabalhar especificamente com cirurgia bariátrica? Fala um pouquinho. Então, foi mais ou menos em 2013. Eu já atendia clinicamente e foi de orelhada mesmo. Eu passei, confessando que vi um nicho de mercado, porque psicólogo, né, para ganhar dinheiro tem que sambar, meu bem. Psicólogo e atores e atrizes. Exato, a gente aprende a sambar desde criancinha. E aí eu vi um nicho de mercado e falei, opa, deixa eu ver como é que é essa bagaça aí. E comecei a ir nas reuniões de alguns médicos para entender como é que era o trabalho desse povo, fui sondando. Até que eu comecei a estudar um pouquinho e fui conversar com alguns médicos, vender meu peixe mesmo. Uhum. Fui lá e estudei um pouquinho primeiro e fui lá, comecei a conversar com alguns médicos. E aí trabalhei com alguns médicos antes de começar a trabalhar com o meu médico hoje, que é o Canarim, que é quem deu assim um puta match, que foi assim um encontro de almas profissional. Gente, Canarim. Definitivamente. Mas o Canarim é meu cirurgião. Conheci a Camila porque ela faz parte da equipe dele e não tenho o que dizer. Vou trazer. Irei trazê-lo, se ele me responder o WhatsApp. Canarim, responde minha mensagem por favor. no WhatsApp, por favor. Vai. E aí eu fui começando com isso. Só que eu tive muitos problemas com os outros médicos que eu trabalhei. Muitos problemas. Porque, né, tem uma cultura de massa, entendeu? Corre aí, entrega esse laudo e eu não sei trabalhar assim. Eu não sei trabalhar assim e eu não trabalhei. Esse foi um dos motivos de me fazer optar por essa equipe, especificamente. Minha primeira conversa com o Canarim, quando eu fui para consulta, a gente conversou, ele viu meus exames, não sei o quê, blá. E a primeira coisa que ele falou para mim, assim, de fato, foi: eu não sei se você vai fazer a cirurgia. Uhum. Quando ele me falou isso, sabe quando você solta o peso? Obrigada. Porque o maior medo que eu tinha era essa coisa que eu observo, eu já vi acontecer com pessoas muito próximas que tiveram problemas graves. Sim. Que é essa coisa do Tá logo, em um mês, 2 meses, bora. E eu não acredito que isso seja... Pode até ser, né? Devem ter casos de sucesso, assim, mas eu não consigo imaginar. Eu fiquei 1 ano para conseguir marcar a cirurgia. Sim. Para me sentir preparado para isso. Exatamente. Eu recebo muitas mensagens por causa da peça e por causa do livro, enfim. E depois que eu fiz a cirurgia, que todo mundo viu, essas mensagens aumentaram. A maior dúvida, assim, eu acho que o número 1 das pessoas que falam comigo sobre fazer ou não fazer a cirurgia bariátrica, e que eu nunca tenho uma resposta para dar, porque eu acho impossível você dizer, não, você tem que fazer a cirurgia bariátrica. Não. Irmão, cada um é cada um, cada cabeça é um universo, e sei lá se para você vai ser a melhor opção. Para mim foi, mas não é fácil, e eu considero a última opção. Só que a dúvida que paira na cabeça da maioria das pessoas eu vou fazer a cirurgia bariátrica, vou continuar sentindo essa fome que eu tenho. Eu não vou conseguir, as pessoas já acham, mas eu não vou conseguir ficar sem comer. Não vou conseguir. Olhando
pela ótica da psicologia, como é que é o trabalho que você desenvolve com os pacientes pós-bariátrica dentro desse departamento, dentro dessa fome que a pessoa acha que ela nunca vai conseguir controlar? Como é que é a abordagem? Como é que você trabalha isso com os pacientes? Então, como eu falei aqui anteriormente, a compulsão ela é ligada necessariamente a prazer, né? Então, se ela não for tratada anteriormente, a gente precisa ter um certo cuidado mesmo com relação a isso. Mas aquele comer que se comia antes não vai existir mais. Não naquela volúpia, não naquela intensidade. Modifica-se a forma de comer? Sim, modifica-se. Você reaprende a comer, né? Exatamente. A verdade é essa. É Exatamente. como se você fosse um bebê e você está reaprendendo. Exatamente. Então, assim, a grande questão é o trabalho do pré e a manutenção do trabalho do pós. Um dos grandes problemas da cirurgia bariátrica é que a pessoa faz a cirurgia e mete o pé. Sete no viado e corre. Beijo, tchau. E aí, realmente, a pessoa ainda não conseguiu adquirir todo o conhecimento de psicoeducação que tem nesse processo, que precisa haver nesse processo, para conseguir sustentar toda essa mudança alimentar que ela vai precisar fazer. Então, a gente vai começar num primeiro momento, lá atrás, no pré, trabalhando quais são as necessidades básicas daquela pessoa para a alimentação. O que leva ela a comer, qual é a forma dela de comer, se ela tem comer noturno, né, episódios de compulsão noturno, se ela tem episódios de compulsão emocional, se é gatilho sempre emocional. Se são compulsões alimentares episódicas, se é o craving, né? Aquela belisca, né? Tem diversas formas da gente descobrir como é que ela, naquele momento antes da cirurgia, se relaciona com aquela alimentação, para a gente ir trabalhando formas de ir reduzindo esse dano antes da cirurgia, para depois da cirurgia a gente poder assentar. Por isso que o pós é tão importante. Porque a gente só vai conseguir realmente assentar essa modificação acontecida no pré, nesse pós, depois dela já sentir a saciedade. Que é uma coisa que o obeso tem muita dificuldade, demora muito para chegar lá. Aquela sensação de saciedade. Nossa, isso para mim é uma coisa, é absurdo, assim. Comparando o volume de comida... Uhum. Eu atualmente tenho 1 ano e alguma coisinha de operado. Eu não consigo assimilar a quantidade de comida que eu comia antes. Sim. Eu fico chocado. Eu imagino. Eu e Maria, a gente tem assim, conversas sobre isso, do tipo, cara... Como que entrava tudo como é que isso? Cabia? E num desespero, numa fome, enfim, é muito doido. É isso. É muito doido. Por isso é que eu fico repetindo, sou chata nisso, porque é tratamento. Você casou com a sua equipe no dia que você entrou naquela sala de cirurgia. E casou à moda antiga. Não tem separação até que a morte separe. Acabou. É verdade. Acabou. Preciso voltar, canarinho. Ah, por favor, vou te Mas eu troquei aqui. o plano agora. Dá teu jeito, malandro. Ele não aceita o plano. Não quero saber, ninguém mandou trocar. Aí eu vou trocar. ter que ir o quê? Lá no quintador atrás dele. Se vira. Olha a confusão. Vai ter que ir. Ninguém mandou. Cada um com seus problemas, filho. Resolve o seu. Seus problemas. Não, mas eu tenho que ir mesmo. Aliás, eu vou trazer a Aline também. Ó, mudando de assunto. Sim, senhor. Tá? Gordofobia. Uhum. Um tema que está aí de uns anos pra cá sendo muito debatido. Eu falo muito sobre isso, até por causa da peça. Apesar da peça ter sido colocada como gordofóbica por algumas pessoas do movimento Body Positive. Um beijo, queridos. A sociedade está debatendo sobre isso, sobre gordofobia, sobre autoaceitação, sobre você não se deprimir. A pessoa tem que se amar do jeito que ela é, e eu concordo, a pessoa tem que se amar, a pessoa não tem que se deprimir porque ela é obesa, porque ela está fora de um padrão, não sei o quê. Hoje a gente tem várias pesquisas mostrando que uma relação positiva com a sua imagem diminui consideravelmente
os adoecimentos relacionados à obesidade, os adoecimentos físicos e mentais, né? Porque a pessoa tem uma relação positiva com o seu corpo. Pessoas com sobrepeso e pessoas com obesidade. Isso diminui a quantidade de adoecimentos relacionados à obesidade. E isso tem diversas pesquisas já mostrando que isso realmente acontece, em comparação com os obesos que têm uma relação muito negativa com o próprio corpo, a própria imagem corporal. Só que a gente não pode ignorar que a obesidade é uma doença, ponto. Ela é uma doença que carrega diversas outras doenças, comorbidades infindas. São muitas. Então, assim, o obeso que tem uma relação muito positiva com o seu corpo, que se cuida, que faz um tratamento para as suas comorbidades, que mantém ali o seu autocuidado, ele pode ter uma vida relativamente saudável dentro das condições físicas dele. Ele não necessariamente precisa ser magro. E não necessariamente ser gordo. Pra ter essa... Não. E assim, o que eu entendo? Dentro da gordofobia, dentro do preconceito, a gente não tem nada de positivo. Não vem nada de positivo com o preconceito. Então, assim, o movimento de aceitação, ele traz uma questão, uma melhora de vida para as pessoas que estão vivendo aquilo. A gordofobia não traz nada de positivo. Não, realmente. Absolutamente nada. Qualquer tipo de preconceito não traz nada de positivo para a sociedade, principalmente para quem recebe o preconceito. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. A obesidade não pode ser tratada como era tratada antigamente, que era visto como algo sinônimo de saúde e que quanto mais gordo, mais rico era, mais saudável era. Não é. Né? Até porque a obesidade é uma das doenças metabólicas, a doença metabólica mais antiga da história. Tem relatos dela há mais de 20 mil anos. Então, assim, é muito antiga. Lá no Egito já devia ter uns gordinhos saltitantes por aí, né? Então, assim, é muito antiga. Então, a gente pode ter um meio do caminho aí. Ignorando o preconceito, porque o preconceito a gente não tem nem tolerância para isso. Eu, pelo menos. Eu também Zero não. tolerância para isso. Agora, em relação ao movimento Body Positive, tem alguns benefícios. Tem alguns benefícios para eles que vivenciam aquilo. A questão não dá para incentivar a obesidade, mas dá para respeitar o indivíduo. Quem é o obeso, indivíduo, né? Que está em situação de obesidade, né? Que eu nem acredito, hoje eu nem falo mais o obeso, sabia? Porque ele não é o obeso. Ele é um indivíduo que está obeso, sabe? Né? Isso não Porque pode senão ser como se fosse... É como categorizar você como só aquilo. Você é só o obeso, só o gordo. É verdade, sabe? tem razão. Eu acho tão diminui tanto o indivíduo, sabe? Ele não é aquilo. Eu nunca usei muito a palavra... O termo obeso nunca foi uma coisa que eu usei muito, não. Que bom. E durante um tempo eu entrei numa de, cara, eu vou normalizar essa porra de gordo. Sim. Porque as pessoas ficavam com medo de falar gordo. Sim. Né? A palavra já trazia uma... E eu falava, não, gordo, Se você tiver que me atribuir um adjetivo pela minha aparência, é gordo. Sim. Porque eu era gordo. Se isso não é um incômodo pra você, tá ótimo. E você não vem com uma intenção, né, ofensiva? De me ofender, de alguma... Até porque pra me ofender a pessoa teria que ter mais criatividade, um pouquinho mais, né, gente? Chamar de gordo vai ofender? O gordo. E aí? Sim. Né? Sim. Exatamente. Camila. Diga. Ainda dentro falando sobre a compulsão alimentar. Considerando que a pessoa tem essa compulsão alimentar, que ela pode não ter, você já explicou isso pra gente.
Pós-cirurgia, deu tudo certo, tá lá no processo, perdeu peso, as taxas melhoraram, hipertensão controlada, enfim, com todas as outras questões. Existe uma taxa muito grande de pessoas que desenvolvem outras compulsões, Sim. outros vícios, enfim. Uma taxa muito grande de alcoolismo pós-bariátrica e o uso excessivo de outras drogas. E quando eu falo de outras drogas, eu estou falando de outras drogas, inclusive remédios. Sim, sim, sim. Qual a atenção que a gente tem que ter na pós-cirurgia? Falando para quem já fez a cirurgia. Qual o sinalzinho tem que estar ligado? Tá bebendo demais? Enfim, como é que você vê essa questão de trocar de compulsão, né? Sim. Vamos colocando assim, de não tô mais comendo doce como eu comia, mas eu tô tomando uma cerveja todo dia, enfim. Então, isso é muito, muito comum. Por quê? Porque muitas pessoas não tratam a compulsão nem antes, nem depois do processo da cirurgia. Então, ela está ali. Por quê? Porque a compulsão busca o quê? Prazer, como eu falei. E nós, humanos, buscamos o quê? Felicidade, paz, tranquilidade, amor. Tudo isso gera o quê? Prazer. Olha que casamento que mete, cara! Que coisa bonita! Olha que coisa fofa, linda. gente! De amor, coisa mais bela. Né? Só que a compulsão, ela vem sempre atrelada a prejuízo. A compulsão, ela é um relacionamento abusivo. Entendeu? Ela sempre vem atrelada a prejuízo. Ela sempre gera algum tipo de prejuízo, algum dano. Então, se esse tratamento não acontecer, aquela compulsão ela vai buscar forma de acionar esse prazer novamente para esse indivíduo. Então, precisa desse tratamento pré e pós. E falando especificamente do alcoolismo, o alcoolismo é uma coisa muito comum dentro do pós-bariátrico. Por quê? Porque o bariátrico ele tem uma questão diferente das outras pessoas, que é a questão da absorção. Né? O álcool no organismo do bariátrico é absorvido 2 vezes mais rápido. Gente, isso é real. Isso é real. Eu não sou uma pessoa que bebo, não tenho... Eu bebo, mas não bebo em excesso e tenho muita atenção com essa questão por uma questão familiar. Eu tenho medo, sempre tive. Aí tem um dia que eu vou beber mais, né, na vida. Hoje eu vou beber, dane-se, vou ficar um pouco alto, não sei o quê. Bastam 2 long necks atualmente. É isso. Com 2 long necks, eu tô subindo em cima da mesa tirando a roupa. Mentira, mas eu estou bêbado. Se tomar 2 long necks, eu fico bêbado. É real. É isso. E eu não fiz o bypass. Que é muito mais rápido. Porque quem fez o bypass, que mexe no intestino, eu acredito Rapaz, que... um negócio bateu, subiu. Eu não, eu fiz a sleeve. Mas, cara, eu fico chocado como fica bêbado rápido. Mas continua, eu só queria fazer esse comentário. Então, assim, a gente precisa estar muito atento a isso. Por quê? Porque a busca do prazer, né? Quando você fica altinho, você tem o quê? Você fica soltinho, você tem uma interação social mais facilitada, você tem uma aceitação no meio, né? Um pertencimento ao meio. E estamos falando de pessoas obesas que viveram anteriormente preconceito, muita dificuldade de aceitação, dificuldade de socialização. Então, quando ele consegue isso... Uau! O mundo é meu! Tamanho, Exatamente! Então, a gente está falando de algo extremamente sedutor. Facinho, é mais barato, é mais rápido. Ainda tem uma questão. As drogas, né? As drogas ilícitas não tem a questão da absorção. Mas também acontecem da mesma forma. Elas dão né? Ilícitas e as lícitas, né? Elas dão essa onda, essa facilidade de socialização e elas diminuem e até inibem a fome. Então, parece para o indivíduo que está ali vivenciando aquilo, que ele está fazendo um puta negócio. Só que não, né, gente? É verdade. Que ele está trocando aquilo e está se dando muito bem. Ele está tendo o prazer dele, ele não está comendo, ele não vai engordar.
Se começar a tomar leite condensado direto na... Gente, né? Então, assim, é algo que precisa ter um cuidado, precisa ser tratado. Não dá para fingir que, não, foi é só de vez em quando. Porque esse de vez em quando mexe nas questões neurológicas impulsivas e aí começam a solicitar novamente. E quando vê, o que era de 15 em 15 já virou toda semana, o que era toda semana, agora tem a quarta, tem jogo quarta. E quando vê, isso já ocupou um espaço, na sua vida. Você não se vê mais sem aquilo. Entende? Eu entendo. Exatamente. É uma droga, gente. Vício é a pior coisa que tem. Exatamente. Mudando de assunto agora. Dismorfia corporal, é isso? Exato. Esse é o termo? What is porra is that? O que aconteceu comigo? Ela sabe o que aconteceu comigo, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Quando eu tive a maior perda de peso, mais rápido, em algum momento que eu perdi muito peso, tem um espelho do lado da minha cama. Eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era olhar para esse espelho. Eu te juro. Um bagulho muito doido. Eu demorava, sei lá quantos milésimos de segundo, para entender que eu era eu. Uhum. Ali naquele reflexo. Eu olhava e me dava um... Ok, vamos escovar o dente, vamos começar o dia. O que é isso? Por que isso acontece? Então, o que acontece? A dismorfia ela não acontece somente com os bariátricos, né? Ela pode acontecer com diversos indivíduos de diversas formas. Não só em relação à obesidade e emagrecimento, pode ser por pequenos detalhes, um nariz, uma orelha, um cabelo, não sei o quê. Ela pode ser vinculada a qualquer alteração na percepção da imagem corporal do indivíduo. É uma percepção alterada da realidade, da imagem corporal do indivíduo. Então, assim, o modo da gente olhar para isso não dá para ser através do discurso. Por quê? Porque essa é uma percepção sensorial. Ela não está na cognição. Ela está na sua percepção sensorial. Então, para a gente cuidar disso, a gente precisa acessar essa percepção sensorial do indivíduo. Vou te dar um exemplo, que você vai se ligar rápido. Através de um Inside Fotos. De você chegar numa loja e... numa loja, aquelas lojas que tem vendedor que leva o número e o tipo de roupa que cabe em você, e ele leva 2 números a menos do que você acha que você ia usar. E você acha que não cabe. Você fala, não vai caber, e cabe. E aí, o que o psicólogo pode começar a trabalhar, né? Tem muitos fisioterapeutas que trabalham com isso de maneira mais eficiente, quando a dismorfia ela é muito intensa. E a gente precisa atrelar a um fisioterapeuta mesmo, porque precisa de um trabalho de tato para a percepção sensorial. Mas se ela estiver no modo brando acontecendo no momento da transição, dá para trabalhar com pequenos exercícios relacionados a essa experiência da sensação corporal do indivíduo com o próprio corpo. De se reconectar com aquele corpo tal como ele é naquele momento. Porque o cérebro ele tem um delay para ele assimilar aquilo que está acontecendo. Ele não é de bate-pronto. E tem uma coisa que eu acho que... Me corrija se eu estiver errado, tá? Eu posso estar falando uma grande besteira. Mas eu tenho a sensação de que existem algumas camadas, que como eu me vejo, como eu acho que o outro me vê, Sim. como o outro de fato me vê e como de fato eu sou. Sim. Isso faz algum sentido? Total. Porque muitas vezes eu me percebo de uma forma e quando eu vou escutar alguém, eu vejo que aquela pessoa tem uma visão completamente, não só física não, né? Tem gente que te acha o máximo e quando você escuta a pessoa falando isso, você fala, eu? Tô me sentindo bosta. Querida, tô aqui lutando. A cabeça é muito doida, velho. Meu amor, isso aqui dá trabalho, bem. É uma loucura, de fato, cada cabeça é um universo. Um universo. Eu li um artigo uma vez que falava sobre como é difícil, a gente fala muito sobre empatia, mas como é difícil a gente ser empático de fato
Porque pra gente ter empatia com alguém, a gente precisa desconsiderar a gente e tentar olhar pela ótica da outra pessoa. Só que a outra pessoa viveu, teve uma caminhada, foi... O que moldou ela é completamente diferente do que me moldou. Exato. E como é difícil a gente conseguir se colocar no lugar do outro, né? É um exercício que você precisa ir estimulando. E são raros os momentos que você consegue São. assim, estar realmente empático com tal situação. Porque nós somos seres julgadores. E na maioria das vezes é da boca pra fora. A empatia que a gente oferece, né? Ou que a gente tenta praticar. Isso é um negócio que buga a minha cabeça. Isso tá na próxima peça, isso tá. Tá ali, né? Tá? Tá. Então tá bom. A historinha. Camila, meu amor, se você tivesse que deixar um recado pra alguém que tá na dúvida de fazer a cirurgia bariátrica ou não. A pessoa que tá ali qualificada, mas tá com medo, tá na dúvida, tá... Enfim, tá procurando conteúdo no YouTube, né? E por algum acaso, esse vídeo apareceu para essa pessoa. Se você tivesse que dar um recado, não sei se conselho é o nome, mas se você tivesse que falar alguma coisa para essa pessoa que está na dúvida, ela não sabe se ela faz ou não faz. Ela está ali dentro da qualificação ali, enfim. Mas ela está na dúvida, ela não sabe se ela faz ou não, ela está com medo. O que você falaria para essa pessoa olhando para aquela câmera? Sei lá, o que você falaria? Conhecimento. É a primeira coisa que você precisa. Não tem jeito. A pessoa precisa conhecer a história dela. A pessoa precisa saber, ser honesta consigo para dizer que realmente ela testou honestamente todas as alternativas de processos de emagrecimento antes da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque a cirurgia ela é, de verdade, o tratamento mais invasivo que existe até o momento para a obesidade. Então, ela precisa conhecer. E outra coisa que eu dou também, dentro do conhecimento, é pesquise, conheça a equipe que vai fazer. Você precisa ter afinidade com a equipe. Você precisa se sentir ouvido, respeitado dentro da equipe. Você precisa se sentir seguro com o seu cirurgião, com a sua nutricionista, com o endócrino, com a psicóloga. Você precisa estar em paz dentro daquele meio porque você casou com essa galera. Porque se você quiser um resultado bem feito em longo prazo, você vai conviver com esse pessoal no mínimo uma vez ao ano até você morrer. Então, se dedique nisso, nesse momento, para se sentir seguro. É muito maravilhosa, né, gente? É ou não é, Luquinha? É muito maravilhosa essa mulher, né? Camila, pra gente encerrar. O que é pra você ser maior que o mundo? Então, fiquei pensando nessa pergunta, gente. Eu adoro, porque dá um nó na cabeça. E aí, a primeira coisa, né? Eu gosto dessas coisas, das imagens que vêm na minha cabeça. Eu já falei isso algumas vezes em terapia, né? Eu trabalho com imagens, gente. Ela trabalha com imagens e imagens tapas. que vêm. E tapas. Eu faço tapa, porque a minha sessão não é presencial. Se fosse, meu amor, ia sair tudo roxo. É com violência. Mentira, gente, brincadeira. Nem tanto. É brincadeira, é maravilhosa. Mas ela te dá um se situa bonhão. Não é agressão, é um pedala, Robinho. É só pra prestar, assim, pra se ligar, gente. Que senão liga, fica rapaz. muito lento, né? Eu tenho que lembrar que eu sou ariana, então, assim, o negócio comigo é um pouquinho mais rápido. Então, a primeira coisa que me veio quando eu li foi o autorrespeito. Porque é algo muito complicado isso. Porque para você se autorrespeitar, você precisa se conhecer. Para você se conhecer, você precisa dedicar um tempo, uma energia, uma honestidade com você mesma. Para você fazer isso, você precisa delimitar os seus próprios limites, né? Construir os seus contornos para não se permitir ser invadido. Para você conseguir fazer isso, você precisa ter uma comunicação que o outro compreenda sem precisar ser agressivo. Então,
Então, assim, para você conseguir se autorrespeitar, você precisa ter um alicerce de uma estrutura tão rica para si que você acaba ficando maior que o mundo. Que coisa maravilhosa, gente. Olha que coisa linda. Camila, muito obrigado. De nada, meu amor. Eu Foi amei uma delícia. começar esse projeto com você. Foi maravilhoso. Nesse calor dos Tá, 7 demônios. a pessoa está toda breada, como diz um amigo do meu marido em Belém. Toda breada. Suor puro. O seu Instagram é aberto? É. É. Então, ó, a gente tá colocando, já colocamos no começo, tô colocando aqui de novo, o Instagram da Camila. Segue ela, conversa com ela. Camila Stefan, psicóloga. Marca uma sessão com ela. Gente, ela é maravilhosa. De fato, ela mudou minha vida e eu tô muito feliz de começar esse projeto com ela. Não poderia ter sido diferente. E é isso, galera. A gente já entendeu que se você tá pensando em fazer a cirurgia bariátrica, você tem que olhar para dentro de você. E você tem que olhar para dentro da sua história, conhecer a sua história. Entender se, de fato, nessa caminhada da vida, você tentou todas as opções ali para emagrecer. E conversando e confiando na equipe médica que você escolher, entendendo que aquela é a equipe que mais se alinha com você, com o seu temperamento, e que é uma equipe profissional, e que é uma equipe que segue, de fato, as recomendações, não existe um processo rápido. Não existe, não pode existir ansiedade para isso. A gente tem que seguir cada passo, um de cada vez, para que a cirurgia seja bem sucedida. E não é problema nenhum chegar em algum momento e entender que, cara, não. Eu até comecei o processo, mas eu acho que não, agora não. Talvez eu vá tentar mais um pouquinho. Talvez eu não esteja assim tão necessitado da cirurgia. Enfim, cada um de nós é um universo e cada história é singular. Por isso, vamos continuar conversando com as pessoas, não é verdade? É lógico. Vamos trazer nutricionista, endócrino, cirurgião. Eu tô ótimo, minha articulação tá muito boa hoje. Agradecer a produtora Iquirim, Rica, um beijo. E Bruno Félix, que estão lá em São Paulo, porque também gravaremos em São Paulo, porque aqui o negócio é chique. Aqui a gente grava no Rio de Janeiro e em São Paulo. E agradecer também, mais uma vez, o meu parceiro e irmão Luca Valor, que está comandando as carrapetas sozinho, operando 3 câmeras, luz, microfone, áudio. E agradecer a tia Vera, que acabou de chegar, que está ali atrás da câmera. Um beijo, meu povo, e até a próxima. Tchau, gente!